Caríssimos alunos e alunas da Escola do Sofrimento, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa 22ª aula aqui neste programa que tem como objetivo nos ajudar a dar sentido aos nossos sofrimentos. E foi exatamente isso que Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung, que é um psiquiatra e psicoterapeuta que fundou a psicologia analítica, e ele defende a seguinte tese: uma pessoa que não consegue dar significado aos seus sofrimentos, a que ele chama de sofrimentos não autênticos, ela pode então estar fazendo parte do grupo de pessoas que vivem a sua neurose existencial, que é uma espécie de doença do século, né? Hoje temos aí a depressão considerada a maior doença de todos os tempos e que afeta profundamente um grande número de pessoas no mundo inteiro. E é uma doença que age diretamente aí no campo psicoemocional da pessoa. E vimos também que Viktor Frankl, que também foi um psiquiatra de muita relevância aí no mundo científico, Viktor Frankl foi o fundador da logoterapia, que trabalha a questão do sentido da vida, o sentido da existência humana. E Viktor Frankl viveu no período da Segunda Grande Guerra Mundial. E foi justamente o fato de Viktor Frankl ter sobrevivido aquilo que nós chamamos do maior atentado contra a vida humana, uma das ideologias mais desumanas que a Terra já viu, e que definiu então a tese de Viktor Frankl, que só é possível ter um sentido existencial, um sentido de viver, se nós conseguimos ressignificar os nossos sofrimentos. E hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente do habitual. Nós temos o hábito de começarmos o nosso programa com uma reflexão, e depois nós trazemos um testemunho e no final a gente faz uma conclusão do tema da aula do dia. E por isso eu gostaria de trazer já para este momento o nosso testemunho, que eu considero um evangelho vivo, que dispensa até mesmo uma reflexão paralela. Se trata do testemunho do William da Canção Nova. Vocês vão se recordar, muitos vão poder se recordar. O William é um seminarista da Canção Nova. Ele esteve presente naquele acidente terrível que aconteceu com alguns membros da Canção Nova, na sua maioria eram seminaristas. Neste acidente teve uma vítima fatal, que foi o Tiago, um dos seminaristas que estava na Kombi. Houve um acidente com essa Kombi e o Tiago veio a óbito. E o William, depois da morte do Tiago, é claro, foi uma das pessoas que esteve num estado mais grave. O William praticamente morreu e ressuscitou. Tanto é que o médico chegou a deixar por escrito o seu atestado de óbito. E o William vai contar para nós como foi que ele conseguiu dar um sentido, encontrar um sentido para um sofrimento nessa dimensão, diante de uma tragédia como essa que acabou levando a vida de um dos seus irmãos, um dos seus companheiros de seminário. E o William encontrou então um sentido, um significado para os seus sofrimentos, que aos olhos humanos parecia tão impossível. Mas, como ele mesmo vai nos relatar agora, no decorrer do seu processo de recuperação, ele percebeu que havia uma mão por detrás, e essa mão era a mão de Deus. Para mim, quando fala de sofrimento, não tem como não me lembrar do acidente que nós vivemos em 2016, que envolveu não só a mim, mas a tantos outros seminaristas da comunidade Canção Nova e também alguns padres. No final de agosto daquele ano, nós nos preparávamos para ir até a cidade de Campos dos Goytacazes, na primeira missa do então Padre Edson. Nós morávamos com ele, então nos organizamos enquanto casa, enquanto irmãos de casa, para estarmos com ele nesse momento histórico da sua vocação. E no dia 30 de agosto, uma terça-feira de manhã, nós nos encaminhamos até Campos dos Goytacazes. E já no finalzinho da nossa viagem, o carro onde nós estávamos, uma Kombi, nós perdemos o controle da Kombi, ela tombou, virou, e vinha um caminhão no sentido contrário e se chocou violentamente contra a nossa Kombi.
e o lugar onde eu estava, o fundo da Kombi, foi o lugar mais atingido. Nessa manhã do dia 30 de agosto, nós perdemos um dos irmãos que estava conosco, que ele veio a falecer de traumatismo craniano, o Thiago. Inclusive ele estava ao meu lado esquerdo, dentro da Kombi. Alguns outros tiveram ferimentos bem sérios, mas o caso mais grave, com exceção do caso do Thiago que faleceu, foi o meu caso. Naquele dia eu cheguei ao hospital com um diagnóstico de politraumas. Eu tinha traumas no corpo todo, várias fraturas, uma fratura muito séria no rosto, no lado esquerdo do rosto, fraturas de coluna. Minha coluna quebrou em 3 partes, ela também rodou. Fratura de ombro, o ombro esquerdo, e a fratura mais séria foi nas costelas, que foram quebradas, 4 costelas quebraram e causaram a perfuração dos pulmões. Com a perfuração dos pulmões, uma hemorragia muito severa dentro dos pulmões, a ponto de, na noite daquele dia, eu na UTI, ter a minha pressão sanguínea já perto de 0. O coração ele só bombeava sob efeito de muita adrenalina. E já naquela noite totalmente desenganado pela medicina. O médico dizia que por conta do choque hipovolêmico, que é uma perda considerável de sangue, eu não sobreviveria naquela noite. Ele conseguiu me estabilizar naquele dia. Eu fui transferido para um hospital melhor, com mais recursos. Porém, aquele quadro de hemorragia interna, ele se reverteu num quadro de pneumonia e posterior sepsemia, que é a infecção generalizada. E aí sim eu entrei num quadro mais crítico, mais grave e até irreversível. Eu fiquei 16 dias em coma. No total foram em torno de 40 dias hospitalizado. Eu me lembro que quando eu retornei do coma, eu não me lembrava de nada, não tinha memória de nada do que tinha acontecido. Aos poucos, as pessoas foram me contando, me relatando o que havia acontecido, o que tinha acontecido no final daquela viagem, quais foram os traumas que eu havia sofrido. Também o falecimento do Thiago, eles me contaram aos poucos, Então, dizer de sofrimento na minha vida me faz lembrar desses dias que foram dramáticos, de muitas incertezas, de muitos temores, de muitos medos, de muitas inseguranças, mas sabendo que escondido naquilo tudo estava a mão de Deus que rege todas as coisas. À medida que as pessoas relatavam o que tinha acontecido, eu fui tomado de um susto, de uma surpresa muito grande. O fato de estar inconsciente naqueles primeiros dias não me permitiu tocar na gravidade do que eu havia vivido naqueles dias. E depois um temor muito grande. O medo da morte, o medo das possíveis sequelas que pudessem ficar na minha vida, no meu físico, no meu corpo, as limitações. Como seria o meu futuro? Se de fato eu conseguiria ser padre, se de fato eu iria conseguir voltar a estudar, se de fato eu conseguiria voltar para a comunidade. Então foram dias de muitas incertezas, de muitas inseguranças. Eu me lembro que eu não conseguia dormir naquele quarto de UTI, as noites eram muito longas, que eu pensava e aquela angústia interior, os pensamentos aos milhares dentro de mim e o medo muito grande com relação ao meu futuro. Como se daria todas as coisas a partir daquilo? Eu sabia que aquele sofrimento era um marco na minha vida. Eu não viveria da mesma forma. E que me levava a uma confiança, a um exercício de confiança em Deus maior do que eu experimentei até ali. Eu consigo perceber que a mão de Deus estava ali, naqueles dias. Principalmente nos dias mais dramáticos, mais difíceis, de maiores incertezas. Escondida estava, mas ela estava ali. A mão de Deus, a presença de Deus estava ali. Então eu consigo colher muitos frutos desse tempo de sofrimento na minha vida. Depois que a gente chega tão perto da morte, a gente passa a viver de maneira diferente. A gente passa a viver com aquilo que é essencial. As coisas que são supérfluas ou as coisas que não são tão importantes mais, elas ficam para trás. A vida se torna mais simples, porque a gente passa a viver com aquilo que é essencial. Com certeza, depois do que eu vivi, eu consigo hoje dar mais valor à vida, mais valor às pessoas que estão perto de mim, à família, aos amigos, aos irmãos de comunidade.
Eu consigo viver cada instante, cada momento como se fosse o último da minha vida. E assim a gente vive com mais inteireza. A gente deixa de viver fragmentado e passa a viver tudo de maneira mais intensa, de maneira mais plena. E eu entendi também que a gente não tem a resposta para todas as coisas. Eu me lembro que quase um mês depois do acidente, ainda na UTI, chegou até mim a notícia da morte do Tiago e o meu coração se enchia de porquês. Por que o Tiago faleceu e não eu? Por que aconteceu com os seminaristas da Canção Nova? Por que aquele sofrimento todo para a comunidade, para a minha família? E eu fui entendendo que a resposta dessa pergunta nunca vai chegar. Por mais que eu me angustiasse e desdobrasse todos os porquês, eu nunca vou ter essa resposta. Talvez um dia diante de Deus, sim. Mas eu entendi que a pergunta mais importante era o para quê. Para que daquilo tudo, para que daquele sofrimento todo? Era para que eu fosse um homem melhor, para que eu me convertesse, para que eu amasse mais a Deus, amasse mais as pessoas. Foi uma ocasião de conversão em massa para a nossa comunidade, para as pessoas que rezaram conosco. Quantos testemunhos eu recebi de pessoas que passaram a rezar mais, de pessoas que mudaram de vida, pessoas que saíram de uma vida de pecado e começaram a trilhar um caminho de santidade a partir daquele sofrimento que eu vivi. Então cada testemunho que eu recebia, cada pessoa que chegava e partilhava, casamentos que foram restaurados, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que desacreditavam até da sua própria vocação e que passaram a acreditar, tudo isso foi um sentido muito bonito que eu consegui dar para aquele sofrimento todo. E hoje eu consigo dizer que valeu a pena. Foram dias de noite escura, dias de muita obscuridade, dias de muitas lágrimas, mas que Deus converteu em muita alegria na minha vida, na vida da minha família, mas também na vida de uma multidão de pessoas que eu desconheço e que naqueles dias rezaram por mim, sofreram comigo, sofreram com a Canção Nova. Eu costumo dizer que das grandes tragédias, Deus é capaz de gerar santidade. A partir dos grandes sofrimentos, Deus pode dar uma guinada nova na nossa vida para que a gente viva de maneira diferente. Com certeza, depois daquele dia 30 de agosto de 2016, eu não sou mais a mesma pessoa, não é? E eu colho muitos frutos daquele sofrimento, né? Frutos de santidade, frutos de vida nova, frutos de conversão na minha vida e também na vida de uma multidão de pessoas que estiveram unidas a mim naqueles dias. Claro, todas as vezes que as pessoas chegam para dizer que rezaram, para me abraçar, para dizer que sofreram comigo, abraçando essas pessoas, eu gostaria de abraçar todos os que rezaram, todos os que estiveram unidos a nós naqueles dias. Quando o Padre Jonas lançou, né, o SOS William, naquele dia 7 de setembro, que foi o dia mais crítico, e as redes sociais, a televisão, a rádio, a internet, a notícia se espalhou pelo Brasil todo e foi além do Brasil, né? Comunidades, paróquias, congregações religiosas que se uniram a nós. Então, o resto da minha vida vai ser pouco para agradecer. Costumo dizer que a minha vida hoje ela é gratidão. O segundo nome que eu carrego comigo é gratidão. Gratidão a Deus, mas também gratidão a todas as pessoas que rezaram e que eu desconheço, pessoas anônimas que fizeram o seu sacrifício, que rezaram, que sofreram, fizeram jejuns, vigílias, penitências, tudo pedindo a Deus pela minha saúde. Hoje eu estou aqui também para agradecer, plenamente recuperado, sem nenhuma sequela, graças à oração de todas essas pessoas. Então a minha gratidão a todos aqueles que sofreram comigo e hoje podem se alegrar por essa vitória de Deus na minha vida, mas também na vida de toda a Canção Nova. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, veja o quão profundo é esse testemunho do William e o quanto esse testemunho pode iluminar os nossos sofrimentos. E nós tocamos num ponto muito importante em que o William deixa muito bem expresso aí no seu testemunho, que é a questão da oração. O próprio Viktor Frankl, na última aula, nós estudamos sobre isso, ele diz que é impossível compreender o sofrimento somente no campo humano. É preciso entrar numa atmosfera sobrenatural, supra-humana, para enxergar
o sofrimento sob o olhar de Deus, que acontece simplesmente na sutileza de uma vida concreta de oração. E veja que nós encontramos esse fator oração presente nesse momento difícil aí da vida do William, mas o que me chama a atenção aqui é que naquele momento em que os médicos chegaram à conclusão de que era praticamente impossível que o William sobrevivesse àquele acidente, mediante a todas aquelas fraturas, graves que ele mesmo narrou, acontece então uma reação mediante aquela situação tão dramática, porque a comunidade Canção Nova havia acabado de receber um boletim em que os médicos chegaram a deixar até um atestado de óbito, porque diziam eles que o William não passaria daquela noite. O Padre Jonas então vai à televisão e também unido a todo o sistema de comunicação da Canção Nova, pedindo a todo o povo brasileiro, a todas as pessoas que amavam a Canção Nova, que levantasse um grande clamor em prol da vida do William. E veja que maravilha, foi esta oração, foi essa corrente de oração, foi nesse ambiente de oração que Deus interveio na vida do William, e foi a mão de Deus que foi até aquele hospital, até aquele leito, e trouxe o William de volta. E é exatamente isso que Victor Frankl está falando aqui. Nós precisamos entrar dentro de uma atmosfera sobrenatural quando estamos diante de situações de sofrimento como essa que o William viveu. E veja que nem mesmo a ciência foi capaz de ter esperança diante daquele quadro tão dramático que se encontrava o William naquele momento. Mas diante dos olhos de Deus, aquela vida não estava perdida. E Deus provou que é possível sim. Quando estamos emergidos numa espiritualidade, quando estamos emergidos numa vida de oração, quando nós levantamos um grande clamor, quando uma comunidade, quando um povo se levanta em prol e intenção de uma pessoa em oração, Deus pode sim realizar milagres, Deus pode ressuscitar pessoas. E olha que nem mesmo sequelas ficaram no corpo do William, como ele mesmo finalizou aí o seu testemunho. Então, meus irmãos, o grande aprendizado desta aula de hoje, desse testemunho maravilhoso do William, é que nós precisamos aprender a dar um significado aos nossos sofrimentos. Jung tem razão, é trágico o sofrimento que não encontrou o seu significado. Se não canalizarmos o nosso sofrimento para dentro de uma via de espiritualidade, ou seja, uma via de oração, uma vida de oração madura, o sofrimento fica dentro de nós em constante má digestão, que se manifesta de diversas formas, sendo as mais frequentes entre nós a angústia, a depressão, que é a doença do nosso século, a dor, as doenças psicoemocionais, em que Jung denomina como as neuroses existenciais, as doenças físicas, quantas doenças físicas existem hoje por não conseguirmos dar sentido aos nossos sofrimentos. E o pior, se nós fugirmos do nosso sofrimento, com certeza encontraremos um pior pelo caminho. Portanto, hoje o testemunho quer iluminar os nossos sofrimentos para dizer que não é impossível dar um significado ao sofrimento que você está vivendo hoje. É possível sim, mas você precisa canalizar esse sofrimento dentro de uma espiritualidade, dentro de uma via de oração. Você não pode deixar de buscar os meios espirituais para você também dar sentido aos seus sofrimentos, tá bom? Nós estamos chegando no fim do nosso programa, não posso deixar de divulgar o livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. É este livro que nós estamos usando no nosso programa. Esse livro pode ser encontrado em qualquer lugar do Brasil pela livraria Canção Nova, loja.cancãonova.com, e pela livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. Você também pode encontrar o livro aqui na nossa região do Vale do Aço, na livraria Leitura, no shopping de Patinga e na loja de artigos religiosos Nossa Senhora Aparecida, no bairro Horto. E também
na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim. Espero que você tenha tirado aí um grande aprendizado desta aula de hoje e não se esqueça, você, além de ser um aluno aqui na Escola do Sofrimento, você também tem a missão de divulgar, de compartilhar este programa a todas aquelas pessoas que você sabe que também precisa deste conteúdo, precisa aprender a dar sentido aos seus sofrimentos, tá certo? Não deixe de curtir o nosso canal, porque uma vez que você curte o canal, todas as vezes em que nós colocarmos um programa novo no ar, você será notificado e assim você não vai perder nenhum programa. Que Deus abençoe você, espero te ver em nossa próxima aula.